Vamos falar um pouquinho sobre a confusão prevista no Código Civil? O artigo 381 trata da chamada confusão subjetiva. Os sujeitos da relação obrigacional, vale relembrar, são o credor, também chamado de acipens, que figura no polo ativo, e o devedor, chamado solvens, que figura no polo passivo. Quando o pai empresta dinheiro para o filho, o pai é credor e o filho é o devedor. Observaram os dois sujeitos da relação obrigacional, credor e devedor? Vamos imaginar que tempos depois, esse mesmo pai veio a óbito. Consequentemente, o que preconiza o direito da sucessão? Que o filho é herdeiro necessário. Consequentemente, o filho vai tornar-se credor desse pai em relação à sua parte no quinhão, no espólio, na massa patrimonial do pai. Exemplificando, o João é o pai do Carlinhos. O João emprestou 2.000 para o Carlinhos. O Carlinhos já maior e capaz. João credor, Carlinhos devedor. Quando o João vier a óbito, vamos imaginar que o João tenha deixado aí um patrimônio, né? Um patrimônio aí que vale 100 mil reais. E que o Carlinhos, que é filho do João, também tem um outro irmão, filho desse mesmo pai, o Augustinho. Então vamos imaginar que esse pai tenha deixado patrimônio de 100 mil. Levando a história para o lado do Carlinhos, que pegou o dinheiro a título de empréstimo, o Carlinhos, juntamente com o irmão Agostinho, vão pleitear a parte que lhe será cabível na herança. Então, em relação ao Carlinhos, que até então era o devedor do pai, né, o pai tinha emprestado dinheiro, o pai era credor, o pai em vida emprestou, era o credor. Quando o pai veio a óbito, teoricamente, fazendo uma divisão assim, né, male-male, vamos imaginar que não tem credores, né, tirando as custas aí no processo de inventário, teoricamente, ficaria meio a meio, né? O patrimônio aí de 100 mil ficaria aí 50% para o Carlinhos e 50% para o Augustinho. Em relação ao Carlinhos, o Carlinhos pegou dinheiro com o pai quando o pai era vivo. Quando o pai veio a óbito, o Carlinhos vai pleitear o seu quinhão em relação à herança deixada pelo pai, porque o Carlinhos é um herdeiro necessário. Então, a confusão no artigo 381 do Código Civil acontece quando há figura, a mesclagem do credor e do devedor. Em vida, o pai era credor do filho. Quando o pai veio a óbito, em relação ao quinhão, ao espólio do pai, em relação ao quinhão do filho do Carlinhos, o Carlinhos passou a ser credor desse quinhão, desse espólio, da massa patrimonial deixada pelo pai, que em vida era o seu credor. No artigo 1272, nós temos a chamada confusão objetiva. Confusão objetiva porque envolve objeto, ou envolve bens. Então, acontece a confusão prevista no artigo 1272 quando há mistura de elementos líquidos, gasolina, vinho, refrigerante, sendo que, se não for possível a separação, dessa mistura acontece o que nós chamamos de composse. E, consequentemente, nós não poderíamos deixar de observar a seguinte situação. Se a pessoa que misturou, o chamado misturador, se essa pessoa agiu de má fé, cabe uma indenização em relação ao outro que de repente ficou prejudicado com a mistura de substâncias líquidas. Fica a dica para o exame da OAB. Artigo 381, lá no direito das obrigações, nós temos a chamada confusão subjetiva, confusão mistura. Subjetiva, confusão de sujeitos, credor e devedor. No artigo 1272, a chamada confusão objetiva, a mistura, mas de elementos, ou seja, de objetos, e objetos líquidos. Dica para o exame da OAB.